Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a prisão da Cristina Kirchner lá na Argentina. Olha que beleza, ao contrário do STF aqui no Brasil, que está soltando os corruptos todos, a justiça na América Latina como um todo está prendendo os corruptos da esquerda. E dessa vez foi a Cristina Kirchner, que estava pensando até em se lançar como candidata a deputada federal lá na Argentina. Vocês sabem, a Argentina este ano tem eleições para o parlamento de lá, e acabou de ser condenada na Suprema Corte de lá. Era o último recurso, transitou em julgado, vai ter que ir para a cadeia Cristina Kirchner. Lula, se prepara, entenda, você vai acabar os seus dias na cadeia também. Essa notícia foi sugerida por Asas Baldenhausen, Rosenflausen, Esquilo Austríaco e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Tribunal Constitucional na Argentina, o STF da Argentina, recusou um recurso da defesa da ex-mandatária, da ex-presidente, e ratificou a sentença a 6 anos de prisão num caso de desvio de dinheiro. Tá? Esse caso é antigo, isso já vinha rolando há muito tempo, mas como é um caso correto, que está seguindo o trâmite devido na justiça, teve segunda instância, teve recurso, teve a coisa toda, agora está chegando ao final. Isso daqui é de fato um caso que tem base, né? Esquerdista fazendo corrupção. Olha só, quem imaginaria que um esquerdista na América Latina faria corrupção, não é mesmo? A acusada é essa pessoa aqui chamada Cristina Kirchner, que chegou a ser presidente da Argentina durante muito tempo, era vice do Alberto Fernandes, porque ela já estava acusada de corrupção antes, já estava com uma imagem meio suja, então ela foi como vice do Alberto Fernandes e agora estava tentando se ressuscitar na política, né? Porque vocês lembram, essa dobradinha dela com o Alberto Fernandes não funcionou muito bem. Eles começaram a brigar muito porque a Cristina Kirchner é quem tem a base política e o Alberto Fernandes foi quem foi eleito. Mas na prática sempre chega uma hora que um quer brigar para um lado, quer ir para o outro, e aí, como é que ganha, né? Porque ele estava ali só porque ela apoiou ele. E ela estava ali, mas não tinha o poder de fato. Então deu um problema danado nisso daí. O que a Argentina acabou resolvendo foi colocar o Carlos Massa como um super-ministro lá na Argentina, né, em 2022, e não funcionou também, acabou perdendo a eleição e o Milei acabou entrando em 2023, né? Então teve a decisão na Suprema Corte Argentina que confirmou a condenação por corrupção da Cristina Kirchner, decisão por unanimidade, não cabe mais recurso, ou seja, transitou em julgado, e isso daí são 6 anos de cadeia e inabilitação perpétua para cargos públicos, né? Então, aqui no Brasil é proibido isso, tá? Até porque é entendido no direito que qualquer pena perpétua é injusta, porque você não sabe, pode ter algum erro e coisa e tal, mas enfim, ela vai ficar 6 anos na cadeia e depois vai ser proibida para sempre de ser candidata. Isso é uma coisa que pegou ela de surpresa. Por quê? Aqui, ó. Cristina anuncia candidatura a deputada provincial, ou seja, ela queria retomar a política, né? Ela chegou a ser presidente da Argentina, mas aí teve esse escândalo de corrupção, ela já tinha sido condenada, tá? Isso aqui foi recusado, o recurso dela. E agora que o recurso foi recusado, agora ela tem que cumprir a pena, não tem jeito, tem que ir para a cadeia, né? Então, ela tinha falado que iria concorrer às eleições legislativas provinciais, marcadas para setembro, no distrito de Buenos Aires, e a expectativa dela era retomar a política devagarzinho e talvez chegar a presidente de novo, né? Mas não vai ter isso, viu? Felizmente lá na Argentina a política, ou desculpa, a justiça é melhor que a justiça brasileira, ao contrário dos idiotas do STF que descondenaram o condenado, que tiraram o pinguço corrupto da cadeia onde é o lugar dele e botaram ele na presidência da República. Lá na Argentina o pessoal tem um pouquinho mais de noção, botaram o Milei lá e a Cristina Kirchner está indo para a cadeia. Excelente notícia isso daí, né? Então, com essa condenação, ela chamou um monte de gente para fazer mobilização antes, na frente da justiça, lá da corte, coisa e tal, porque lá na Argentina aparentemente pode, aqui no Brasil não pode, vocês sabem, né? Protesto na frente do STF, tá arriscado e todo mundo para cadeia, né? Mas lá pode. Ela chamou o pessoal, ou será que é porque a esquerda pode? A esquerda, de repente, pode, né?
fez uma conclamação aos apoiadores dela para apoiá-la lá na corte, mas não adiantou, né? Aqui o resultado final foi essa. A Suprema Corte da Argentina determinou a prisão da Cristina Kirchner, rejeitou por unanimidade o recurso da ex-presidente, e então é cadeia daqui para frente, né? Ela planejava se candidatar a deputada de Buenos Aires. Por ter mais de 70 anos, a ex-presidente tem o direito de solicitar a conversão da pena para regime domiciliar, então ela não vai ficar na cadeia propriamente dito, mas o ponto mais importante dessa história é a inabilitação perpétua para a política, ou seja, a Cristina Kirchner não vai mais, quer dizer, assim, prisão domiciliar não deixa de ser uma prisão, tá? Você não pode sair de casa, você tem que ficar em casa o tempo todo, isso é uma prisão, né? Mas eu concordo que é uma prisão menos gravosa do que ir para a cadeia propriamente dita. De qualquer forma, ela não vai poder mais ser candidata. Eu não sei se ela tinha chance de ser eleita, mas de qualquer forma, o fato é que ela está no lugar certo, onde devia estar ela, devia estar o Lula, devia estar o Evo Morales, devia estar o Gustavo Petro, devia estar o Maduro lá da Venezuela. Todo mundo na cadeia, esquerda latino-americana, cambada de ladrões, né? A Cristina Kirchner governou a Argentina por 2 mandatos consecutivos, 2007 e 2015. Posteriormente ocupou o cargo de vice-presidente do Alberto Fernandes e também acabou saindo, né? E lembrando que o marido dela também foi presidente da Argentina, o Néstor Kirchner, foi presidente da Argentina. O que aconteceu? Qual que foi a acusação dela? Corrupção, uma espécie de petrolão deles lá. Ela teria feito contrato com um empresário, Lázaro Baez, que venceu 51 licitações, o patrimônio do Baez aumentou 12.000%, tipo o caso do Wesley Batista e do Wesley Batista, lembra que, né, enriqueceram do nada, assim, né? Pois é, o empresário lá, amigo da Cristina Fernandes, também enriqueceu pra caramba. A empresa registrou crescimento de 46.000% ao ano. É uma festa, né? Eu vou te falar uma coisa. É tipo Lula, não tem diferença nenhuma pro Lula aqui no Brasil, né? Bom, enquanto isso, o Milei está lá em Israel, fazendo uma visita de Estado lá em Israel, mas isso daqui é uma excelente notícia para ele. Por mais que a Cristina Kirchner não tenha chance de ser relevante politicamente, ela tem a mesma coisa que o Lula tem aqui no Brasil. Uma cambada de gado que vota nela do mesmo jeito. Por mais que você explique que ela tá roubando, que ela é ladrona e coisa e tal, que ela roubou um monte de coisa, que ela só fez política errada na Argentina, por mais que você explique tudo isso, tem um pessoal lá, um gado que vota nela, exatamente como aqui no Brasil tem um gado que vota no Lula, não tem jeito, não importa o que você faça, o pessoal totalmente sem pensamento crítico, sem nada, nenhuma capacidade de avaliar o governo Lula e acabam votando nele de novo, né? Então é isso daí, parabéns Argentina, que boa notícia, menos um amigo do Lula para fazer alguma coisa aqui na América Latina. Vão todos, vai o Gustavo Petro e vai o Lula em algum momento voltar para a cadeia, eu tenho certeza disso, a justiça existe. O Lula vai acabar os dias dele onde ele merece, na cadeia, pagando não pelo petrolão, porque já passou o prazo, né, já prescreveu, mas pelo aposentão, pelo escândalo do INSS.